Fala aí, meu povo. Bom sabadinho para vocês. Tenho certeza que vocês estão muito felizes. Torcedor do Barcelona que está aqui, torcedor de time neutro está neutro. Mas para o torcedor do Barcelona que está aqui, ainda bem que ganhou e ponto final, acabou o vídeo. Porque de resto, eu não consigo nem... Primeiro que não é meu perfil, mas vamos imaginar que dar uma bronca no Barça e fazer um vídeo falando sobre os perigos de jogar assim, porque a gente tem que entender o contexto de um time que basicamente não tinha jogador para ir colocando em campo. As substituições eram para ir piorando o time, teoricamente, né? Porque vai saindo Baldé, Pedri, Lamine Yamal, e vão sair dos melhores jogadores, basicamente, Pedri, Lamine Yamal. A tendência é o time piorando, mas é porque não tinha jogador para colocar em campo dentro das suas posições. O Barcelona termina o jogo com Koundé, Eric, Cubarsí, Christensen, Ronald Araújo, 5 zagueiros. Só 2 deles jogando na zaga, um como lateral, que já é normal, um no meio campo, e um de centroavante, porque não tinha jogadores para as outras posições. Quando você não tem o Lewandowski, vai ficar fora umas 3 semanas, o Ferran Torres, não quiseram arriscar contra o Girona por conta das dores na seleção espanhola, o Rafinha, o Dani Olmo, 4, o Gavi, 5, e o Lamine Yamal podendo jogar no máximo 1 hora, como foi o caso, 6 opções ofensivas entre meias, camisas 10 e atacante que estavam fora, e ainda o Firmino, que também não dava para começar o jogo. Dá para colocar que eram 5 fora, mais o Firmino e o Lamine, que podiam jogar alguns minutos cada um. Então eram 5 desfalques no setor ofensivo e mais 2 jogadores que não estavam prontos para jogar o tempo inteiro. Com base nisso, é muito difícil se fazer bom futebol. Não só para atacar, mas também para dar sentido ao jogo. Por exemplo, acho que o Lamine Yamal fez um jogo bastante apagado. Não sei se ainda está sentindo dor, se está jogando no sacrifício. Me parece que saiu simplesmente porque tem uma carga de minutos para fazer. Mas a comemoração do gol do Ronald Araújo, eu também acho que o Lamine ali comemorou mancando. Todo jogador sente dor, pode ser simplesmente algo do momento, mas me chamou a atenção que o Lamine parece que correu para comemorar mancando. Eu acho que ele não fez um bom jogo, não estava inspirado. Alguns bons lances, alguns lampejos. Mas o Lamine também não tinha com quem dialogar. A opção pelo Tony Fernandes de centroavante, acho que não foi nada boa do Flick. Sempre falo que eu dificilmente falo que o técnico errou, né? Porque, no final das contas, o técnico tem muito mais informação do que a gente tem, mas que não deu certo. Então, o Lamine tinha com pouca gente para dialogar, o Rashford do outro lado a mesma coisa, não tinha um centroavante que desse opção, que fizesse movimentos para abrir espaço, nada disso. Obrigou todo mundo a fazer alguma coisinha a mais, dar um passinho para frente. Isso gerou que 2 contragolpes do Girona, já depois do 1-1, viessem de perdas do Pedri, que eu acho que para compensar a ausência de mais jogadores, tentou dar esse passinho à frente e tomar mais atitudes ofensivas. Então, a falta de jogadores e de opções fez com que o Barcelona fizesse um jogo mais incompleto no ataque e, consequentemente, pior na defesa. O que chama mais atenção negativamente desse jogo é que o Girona poderia ter vencido o jogo com alguma tranquilidade no primeiro tempo depois que empata. São 3 cara a caras que o Girona perde, mais uma bola do Witzel depois do cruzamento rasteiro. São pelo menos 3 gols que o Girona poderia ter matado. O Barcelona tem uma falta do Rashford, tem uma finalização de fora da área do De Jong. Acho que o Lamine termina mal um cruzamento muito bom do Baldé, por exemplo, que ele tenta matar no peito, era para dar de primeira de cabeça aquela bola. Enfim, o Barcelona teve chances mais truncadas e o Girona teve as chances mais claras, especialmente no primeiro tempo, para dar a volta no marcador, e depois ficaria muito difícil para o Barça se a gente for vendo a minutagem que os jogadores poderiam fazer. Não é o Barcelona da temporada passada, porque não tem os jogadores disponíveis, então o time pressiona pior, o time não tem o Íñigo Martínez para dar bronca e para mandar os caras pressionarem. Às vezes tem me chamado a atenção como o Lamine pressiona como um jogador de 30 anos. O Lamine tem que correr mais, ele tem 18 anos, eu sei do momento físico dele, mas eu tô falando isso até porque quando ele tá 100% fisicamente, ele é um jogador que tem trabalhado um pouco sem bola, eu acho que ele precisa ajudar para que as coisas não estourem na defesa. E o Rashford, a mesma coisa, em vários momentos do primeiro tempo, o Arnau conseguiu escapar muito facilmente do Rashford e chegar à frente. No segundo tempo, a coisa melhora um pouco. A opção pelo Tony, eu não gosto como centroavante, eu acho que ele poderia ter jogado do lado do campo, e o Rashford de 9, porque o Rashford seria mais perigoso, estando mais perto do Pedro e do Lamine, para que alguma coisa acontecesse entre os 3, e o Frenkie de Jong também, do que jogando aberto de um lado, porque você isolava o Rashford de um lado, você isolava o Lamine do outro, eles ficavam
muito distante de ter bons jogadores perto deles, né, ou de um centroavante perto deles, porque acho que os dois precisavam disso, ou colocasse o Tony para jogar pela esquerda, ou colocasse o Baldé como ponta esquerda e o Gerard Martin como lateral, para dobrar um lateral esquerdo, e o Baldé já jogou algumas vezes meio que improvisado assim, né, de ponta, e eu acho que poderia funcionar melhor. Os primeiros minutos do Girona são muito apáticos, só esperando o Barcelona, sem nem morder, sem nem pressionar para roubar a bola. Depois do golaço do Witsel, as coisas melhoram. Aí o Koundé perde uma bola, o Pedri perde duas, e o Girona, a partir dali, tem bons contragolpes. São lances isolados, esses de perda de bola, de mau domínio, de mau passe, que não é normal de se fazer, e quando se faz, a defesa realmente está numa situação muito ruim. Em algumas vezes, o Girona conseguiu sair jogando desde a defesa bem até a área do Barcelona. Isso é o que mais me preocupa. Que o Koundé vai dominar uma bola, que o Pedri vai tentar um passe um dia que você não tem um centroavante muito confiável como era o Tony, que ele vai tentar fazer alguma coisa mais forçada, né? Algumas jogadas mais forçadas pela ausência para compensar a ausência lá na frente. Ok, mas que o Girona, que é um bom time que sabe fazer isso muito bem, mas que seja capaz de sair da sua defesa, de achar tantos espaços nas costas da defesa do Barcelona, me chama mais a atenção do que as bolas perdidas e as chances claras. A chance do Witsel no finalzinho do primeiro tempo é uma bola que o Girona sai desde a defesa e vai até lá na frente. Daqui a uma semana tem Barcelona, Real Madrid, e claro que se desse espaço para os atacantes que o Real Madrid tem, um abraço, já era, as 3 chances claras vão virar 3 gols e não vai ter chance de reação depois. O que precisa fazer é recuperar jogadores e sensações para o jogo do Santiago Bernabéu de daqui a uma semana. Não é, como eu disse, já disse isso no outro vídeo, o Barça da temporada passada. Talvez volte a ser. Fisicamente o time está mal, o Pedri não está conseguindo jogar 90 minutos, o Lamine está com esses problemas, o Baldé ainda não consegue jogar 90 minutos, o Fermin está voltando, tem um tanto de gente fora, então tem que melhorar fisicamente. A base do jogo desse time é a intensidade, é não deixar o adversário respirar. O Barça-Madrid da temporada passada, o 4-3 em Montjuic, o Real Madrid chegou a ficar quase 30 minutos sem passar do meio campo, porque o Barcelona, apesar de ter jogado prorrogação contra a Inter no meio de semana anterior e ser final de temporada, era um time capaz de pressionar e pressionar e pressionar. E às vezes o Barcelona estava perdendo por 2 gols de diferença, faltando 5 minutos, e eu tenho certeza que vocês aí do outro lado pensavam, ainda dá tempo. Esse time de hoje, quando eu olhei no relógio, minuto 70, eu falei, tá acabando o jogo. Porque em 20 minutos dava a sensação que esse time seria capaz de fazer o que o time do ano passado fazia muito mais rápido. Talvez o time volte àquele nível. Talvez, né? Tem que ver o nível de esforço dos jogadores, de concentração, mas especialmente a capacidade física deles. O Barcelona tem o Julio Torres, que é um muito bom preparador físico. A comissão técnica do Hans Flick é vidrada e sabe da necessidade de estar bem fisicamente. Então, nesse momento agora, na falta de jogadores e dos que estão não estarem 100% fisicamente, cara, é apertar os dentes, segurar, errar pouco e ver o que consegue tirar. O Girona é um time bem diferente de 2 temporadas atrás, é um time que vai brigar para não cair e que foi até Barcelona, que poderia ter vencido e que só foi perder aos 93, aos 48 do segundo tempo. E aqui eu vou entrar um pouco mais nas mudanças que fez o Hans Flick, num lance de muita estrela do treinador. Curioso que eu não gosto da opção do Hans Flick pelo Tony, mas quando ele faz a opção pelo Ronald Araújo, que inclusive jogava no Uruguai de camisa 10 ou de centroavante, ele jogava, quando ele começou a carreira, base dele, em posições ofensivas, depois que ele virou zagueiro, mas era desses atacantes corpulentos, né, que fazia o que ele fez ali. O gol é ótimo para o Ronald Araújo, que está numa maré muito ruim, num ciclo muito negativo, então que ele faça um gol da vitória e tal, ajuda a ganhar confiança. Já falei com vocês aqui várias e várias vezes que futebol é um estado de espírito. Os jogadores todos são bons, uns são melhores, outros são piores, mas todos são bons. E às vezes o cara joga muito bem, muito mal, pela cabeça, não pelas pernas, porque a cabeça não está boa, porque a fase não está boa, porque não existe confiança. E quando você tem um Ronald Araújo confiante, a chance dele ajudar é 1000 vezes maior. Assim como, vou entrar em 2 nomes próprios aqui, eu gostei muito do Rony, que está menos burocrático, acho que ele perde a chance de empatar o jogo contra o Sevilla num chute muito ruim, mas ele entrou hoje mais encapetado, tentando e conseguindo boas jogadas, não entrou para ser burocrático, entrou para arriscar muito, e eu gostei do Rony, assim ele vai ser útil durante a temporada, assim ele pode substituir o Lamine em alguns jogos, e
e manter não o mesmo nível, mas manter um bom nível de jogo do Barça, muito inspirado, coisa que o Lamine hoje não estava. E o outro que eu gostei foi o Frenkie de Jong, termina premiado pela assistência, um muito bom deslocamento dele, chegando na linha de fundo depois de 90 minutos e mais os acréscimos que o Manzano deu, e ele acho que foi bem na função que não é a dele, né? É um 5 que estava jogando de 10, e que eu acho que foi bem ali, conseguiu ler bem os espaços, as jogadas, teve uma finalização no primeiro tempo que o goleiro do Girona pegou e o cruzamento para o Ronald Araújo no segundo. De resto, gente, Condé fez um muito mau jogo, Marc Casador ajudou na dele, Pedri teve 2 erros que quase geraram um gol do Girona, mas fez um belo gol, forçando mais, né, o que era de se esperar. Acho que o Firmino entrou e já foi melhor colocando o Rashford de atacante. Lamine pouco inspirado, não me parece nem perto de estar 100% fisicamente, não sei se sentiu alguma coisa pela forma com que comemorou. Dupla de zaga vendida nos lances, é muito difícil e a linha de impedimento não funciona como no ano passado. Falta o Inigo Martínez para dar bronca, falta um jogador com esse perfil. Eric, o Barça não fazem isso, mas a bronca nos da frente, manter os caras concentrados e com medo depois de uma bronca de um zagueiro. Acho que vai lento no gol o Chesney, então um pouco mal colocado e vai lento, é uma bicicleta, é um lance difícil de se prever, é bem colocado, a bola bate na trave e entra, mas é uma bola meio lenta do Witsel, não sei querer tirar mérito do cara que fez gol de bicicleta, mas me pareceu meio lento e o Chesney lento no gol. E Gerard Martin entrou ok no lugar do Baldé, né? Eu teria começado com o Baldé como ponta e Gerard Martin como lateral. É isso, meu povo. Terça-feira tem Olympiacos. Comento para vocês na TNT. É um jogo de mais cedo, tá? É exclusivo, TNT e HBO Max. 1h45 da tarde. Eu comento, se eu não me engano, com o André Henning esse jogo. E depois, no final de semana, tem o clássico contra o Real Madrid, que o Barcelona precisa recuperar muita gente e recuperar o futebol também. Nesse momento, modo sobrevivência. Sobreviveu contra o Girona, sabe-se lá como. Esse gol do Ronald Araújo, muito improvável aos 48 do segundo tempo. Reset, descansar, todo mundo descansando, comendo bem, dormindo bem para o jogo de terça-feira, especialmente pensando no jogo de domingo. Valeu, gente, um beijo para vocês, hein? Bom final de semana. Espero poder responder as perguntas de vocês na segunda-feira, porque aqui tá muito difícil ainda eu ter minimamente uma rotina e conseguir me organizar. Foi mal. Valeu, gente. Tchau, tchau.